Herculano. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. O Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome, no relato da criação fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. O 7º dia ele abençoou e santificou, dando exemplo que o seu descanso é o 7º dia. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai, para todo o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Techuvá, que está aí espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, Shabbat cheio da graça, do amor, da misericórdia, de tudo aquilo que só o Eterno pode proporcionar para o ser humano. E você que ainda não encontrou essa dádiva, essa bênção, que um dia, em breve, você possa descobrir o prazer que é servir ao Eterno, principalmente no dia que Ele santificou para os seus servos. Eu sou o Marcos Aurélio, estamos aí iniciando a 17ª porção da Torá, justamente que fala desse texto que eu acabei de mencionar para vocês, Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu, quando o Eterno entregou seus 10 pronunciamentos desde o Monte Sinai para todo o povo de Israel. E a 17ª porção tem um nome um pouco peculiar, Um personagem também que aparece na história e desaparece. É o Itrô, Jetro, conhecido como Jetro, que é o sogro de Moshe. Antes de começarmos, gostaria de mostrar, olha que beleza e coisa maravilhosa. Recebi de presente aí da minha querida irmã, Lena Posner. Muito obrigado, minha irmã, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a senhora, toda a sua casa. Esse belíssimo quadro, vou colocar no local aqui, justamente de frente ao meu computador aqui, vai ficar aqui. Ali atrás eu não consigo colocar, porque já está tudo preenchido, mas vai ficar aqui de frente para eu estar sempre lembrando desse carinho que a senhora tem por todos os professores aí do canal e principalmente por essa obra maravilhosa que demonstra a maravilha que o Eterno ordena, através das suas instruções e dos seus simbolismos, que a gente encontra na Menorá. Então, a porção Itrô tem essa peculiaridade. Jetro, ele é o homem, literalmente, o homem de muitos nomes, Ele tem aí registrado nas escrituras 7 nomes. Não só esse de Jetro, mas ele tem outros nomes que a gente pode encontrar aí, por exemplo, Reuel, no próprio livro de Shemot e Êxodo, no início, no capítulo 2, versículo 18. No livro de Números, Bamidbar, a gente encontra o nome de Rovav. Também temos Ieter, no livro de Juízes. Temos o nome de Putiel, no livro de Êxodo, novamente, no capítulo 4, versículo 18. Nós temos o nome de Haver, também no livro de Êxodo 6, 25. E Keni, no livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 11. Então, é um homem, literalmente, de muitos nomes, Uns dizem que ele tem esses nomes porque ele tinha 7 filhas,
e cada filha o chamava de um nome diferente. Outros dizem que é um nome para cada dia da semana. No futuro, quem sabe, a gente pode botar no caderninho de anotações e perguntar por que ele tinha tantos nomes, né? Mas sabemos que o nome pelo qual o povo de Israel o conhece literalmente é Itro, Jetro. Tanto que o nome da porção leva o seu nome. Agora, a gente pode se perguntar, meus irmãos, por que esse homem, que é um estrangeiro, que era sacerdote de deuses das nações pagãs, tem a honraria de receber um dos nomes das porções da Torá, e não qualquer porção. É a porção justamente que tem as palavras mais importantes que já foram escritas em toda a história. As palavras mais importantes que o ser humano já ouviu serem pronunciadas neste mundo, que é justamente os 10 pronunciamentos que o Eterno deu para todas as nações da terra, não só para o povo de Israel. Porque se nós observarmos no texto, estavam ali representantes de todas as nações da terra, das 70 nações. Mas o povo de Israel foi aquele povo que disse, olha, nós faremos e ouviremos. Ou seja, antes de ouvir as tuas palavras, nós vamos cumprir. Que a gente possa ter essa confiança também, mas não só falar, né? Mas sim colocar em prática essa instrução, esse desejo de cumprir aquilo que o Eterno vai nos dizer. E eu estava refletindo, meus irmãos, eu pensei aqui bastante, por que a gente começa essa porção, não começa essa porção já nos 10 pronunciamentos do Eterno? Por que começa essa porção com toda a trajetória de Jetro, de Itro, indo se encontrar com Moshe, indo conversar com Moshe e dando um conselho para Moshe, que é o foco principal da nossa porção hoje, que é justamente que nós vamos falar sobre crítica construtiva, o dom da sabedoria. Por quê? Se o povo de Israel, meus irmãos, preste atenção no que eu entendi, né, ao ler essa porção, reler, fazer minhas anotações e trazer para vocês hoje. Se o povo de Israel e o seu representante não consegue escutar um conselho de sabedoria de um ser humano já experiente, como vai escutar as palavras do Eterno? Se alguém chega para você e começa a trazer instruções para você, lhe dando críticas construtivas, a gente vai ver mais tarde a diferença entre crítica construtiva e a crítica destrutiva. Existem as duas. Inclusive, você pode usar as mesmas palavras para as duas ocasiões, né? Tanto uma crítica construtiva quanto uma crítica destrutiva. Se você não tem a capacidade de ouvir o conselho de sabedoria de alguém mais experiente que você, não precisa ser mais idoso, ter uma idade maior, mas que ele tenha mais experiência de vida que você. E esse conselho você não leve nem a julgamento, nem tente colocar em prática, como você vai ouvir as palavras do Eterno e vai colocar em prática? Então, por isso, ao meu ver, existe, primeiramente, o Eterno prepara o terreno, mostrando para o povo que a sabedoria ela já é encontrada desde homens, pessoas que nem aparentemente, aos olhos dos religiosos, servem ao Eterno. Porque Itro, até aquele momento, não havia, não tinha ainda essa experiência, ele não caminhou com o povo em Techuvá, nessa caminhada no deserto. Ele não passou pelas situações que houveram no Egito. Mas ele, ao ouvir, já acreditou e já trouxe a sua sabedoria, ensinamentos e principalmente práticas de vida que ele sabia que poderiam melhorar a qualidade de vida de quem ele estava aconselhando, no caso, o seu genro Moshe. Então, ao meu ver, por isso que o Eterno coloca já essa porção iniciando, né,
essa separação foi feita e as pessoas que fizeram essa separação das porções literalmente são usadas pelo mover do Eterno para dar essa demonstração de que a sabedoria ela já é acessível a todos. Todos nós já podemos ter esse encontro da sabedoria através de conselhos de pessoas que às vezes nós nem esperamos. Porque se a gente não tem capacidade de discernir e de aprender com o nosso próximo, como a gente vai aprender com o Eterno? Você tem alguma dúvida de que foi o Eterno que colocou essa sabedoria e esse mover de trazer essa instrução para Moshe? E que não passou, e evidentemente que isso aí é mais um teste do Eterno para saber se Moshe realmente estava apto para receber os seus pronunciamentos, não só Moshe, mas como o povo de Israel. A gente vai encontrar em Itró qualidades que a gente não encontra às vezes nem em pessoas de Techuvá. Conselhos que às vezes nós damos que em vez de unir famílias, destrói famílias. Se eu tem um casal que está discutindo, você vai aconselhar a se separar. Ah, não dá mais não, então já tentou de tudo, pode ir embora. É necessário a gente buscar, tentar juntar mais, gastar todas as fichas, porque a Torá ela é feita justamente para criar e gerar famílias. Uma vez eu lendo na sabedoria, né, dos sábios do povo Yehudim, do povo de Israel, e eu vi algo interessante, né? Alguém fizeram uma pergunta, mas mestre, o que o Eterno deixou de criar depois que ele finalizou a criação do mundo, né? E no sétimo dia ele descansou, ele parou de criar. Então o sábio disse, não, ele continua criando. Aí o aluno perguntou, o que ele continua criando? Ele disse, ele continua criando casais, continua criando famílias. De que forma? Através da prática da Torá. Então, quando nós estamos praticando a Torá, nós estamos preservando a instituição mais sagrada que o Eterno criou desde o princípio, o projeto original do Eterno, que é criar famílias. E observem, por que esse homem, Itró, teve um mérito tão grande? Porque ele Então, se Itró, que nem fazia parte, presta atenção, nem estava ali naquele deserto, nem estava caminhando com o povo de Israel. Ele teve um papel tão importante em ser aquele que dá o primeiro passo de tornar, de fazer acontecer uma reconciliação e reunificar uma família. A gente vai ver também os conselhos de Itró no meio da congregação, onde existiam muitos sábios, muitas pessoas que eram príncipes do povo de Israel, mas que não tomaram as atitudes que o Itró teve, que Jetro teve. Então, é necessário nós aprendermos com todas as pessoas que estão à nossa volta. Evidentemente, existem conselhos de sabedoria que emanam da Torá, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento da Torá, mas existem sim conhecimentos, pessoas que têm conhecimentos de sabedoria, e existem pessoas que vão lhe dar um conselho que é justamente para lhe destruir. Qual é a nossa balança? Qual é a nossa medida? É a Torá, a palavra do Eterno. Agora, se a gente não lê, se a gente não busca os ensinamentos do nosso mestre Yeshua, como a gente vai saber discernir o que é bom e o que é ruim? O que é certo do que é errado? Principalmente. Vou até clarear aqui para que a gente possa ver um texto que eu achei interessante e correlato a essa porção. Tem muita gente que eu observo, eu não sou idoso, mas eu já busco aprender com as pessoas que têm mais idade e observar mais e falar menos. O Eterno me deu, né, como diz o Mordecai Heims, 2 olhos, 2 entradas de nariz para a gente respirar, 2 ouvidos e uma só boca. Para a gente observar mais, para a gente sentir mais, para a gente ouvir mais e falar menos.
Eu observo que muitas vezes, nesse caminho de Techuvá, existem muitos professores, já no início da jornada. A pessoa vem cheia dos seus conhecimentos já. Ao escutar já uma pequena palavra, alguma coisa que é diferente do seu conhecimento, já quer apontar, já quer questionar, já há separação, porque não tem a capacidade de ouvir, de discernir se realmente, pensar, meditar, se realmente os conselhos que ela está recebendo vão fazer da vida dela melhor ou não. Então, todos nós precisamos ter essa humildade de reconhecer e saber que nós somos apenas aprendizes nesse mundo. Não desprezar o conselho, mas fazer uma análise. Colocar na mesa ali para a gente estudar se realmente aquela opção que nos foi dada provém do eterno ou não. Mas nesse caminho de Techuvá, nesse deserto, tem muita gente arrogante, muita gente que vai precisar ser muito polida, porque tinham muitos ali que estavam preparados para entrar na Terra em 2 anos. Mas tem outros que realmente precisavam de 40 anos. Aí eu pergunto, qual dos 2 grupos nós somos? Aqueles que vão ouvir o conselho dos que estão à nossa volta, dos nossos próximos, para nos aproximar da nossa família, nos aproximar do eterno e criar, principalmente, né, novas famílias. Não é que eu vou ter várias esposas, mas eu vou ter outras pessoas nessa família. A gente vai falar sobre isso e Yeshua vai falar sobre. Tem um texto interessantíssimo que Yeshua vai associar justamente os seus juízes que vão julgar a novas famílias. É o que eu consigo enxergar nessa porção. Pessoas que vão julgar as nações, julgar segundo, conforme a Torá, e a elas serão acrescentadas famílias, pais, mães, filhos. Como eu posso acrescentar mais um pai ou mais uma mãe na minha vida, se eu só tenho um? Mas Yeshua diz que nós teremos multiplicados pais, mães, filhos, irmãos. Enfim, a gente vai falar isso mais adiante. Estou com a voz um pouco rouca. Vou ver se eu consigo levar até o fim o estudo aí tranquilo. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Olha que texto interessante a gente encontra aqui em Mishlei Provérbios, no capítulo 15, versículo 32. Diz o seguinte: Porear, Mussar, Moes, Nafsho, Ve, Shomea, Torhahat, Kone, Lev. Aquele que menospreza a disciplina detesta a si mesmo, mas o que atenta para a correção aumenta em entendimento. A palavra entendimento aqui tem a mesma tradução também para coração. Então, onde está o entendimento do ser humano? Está justamente no seu coração, no homem interior, ou seja, na mente que pulsa, né? Segundo o conceito da palavra, né? Então, quando a gente, meus irmãos, menospreza aquele que está nos aconselhando, porque o conselho é uma disciplina. O conselho, quando alguém vem te aconselhar, entenda bem, tem um ditado que diz, né, um ditado muito errado por sinal, que diz, se o conselho fosse bom, era pago, não era de graça, né? Mas na realidade, existe um preço que está sendo pago para você entregar um conselho para alguém. Você está abdicando da sua zona de conforto em ver alguém se prejudicando, e você tem um risco de, quando vai aconselhar, a pessoa ter o coração duro e, além de não seguir o teu conselho, ainda te reputar como alguém intrometido, e você perder pontos, perder a amizade, literalmente. Eu já vi casos de pessoas que vão alertar um ser humano de um erro e ele é tão prepotente, tão arrogante, que simplesmente ele fica com ódio de quem está tentando corrigir aquela má ação que ela está tendo. Passa-se o tempo e aquele conselho se prova verdadeiro, né? A pessoa quebra a cara e depois vem, literalmente, pedir perdão, né? E isso aí não é novo, não. O ser humano, como diz o Mora Felipe, é o mesmo, né? Ele sempre pratica os mesmos erros. Então, quem menospreza a disciplina
detesta a si mesmo. E qual é a ordenança que o Eterno nos dá? Amar ao próximo primeiro como a si mesmo. Então, primeiro, para amar ao próximo, eu tenho que me amar. Então, se eu me amo, eu faço o oposto do que o provérbio está dizendo aqui. Eu vou aceitar a disciplina. Agora, se eu me odeio, eu não atento para a disciplina. Eu vou dar de ouvidos, né? Eu não vou aceitar aquele conselho. Mas o que atenta para a correção aumenta no seu coração, aumenta o seu entendimento, a sua sabedoria. A pessoa vai ter um coração que vai pulsar menos, não vai pulsar tão rápido em momentos de angústia. Ela vai estar sempre com a vida estável. Porque é isso que nos faz quando nós estamos sempre buscando aprender, né, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É isso que acontece em nosso coração. A gente, em situações adversas, nós estamos ali tranquilos, porque nós sabemos como resolver, porque nós já escutamos os conselhos e já mudamos a nossa forma de viver. Porém, aquele que vive dando de ouvidos sempre vai ser pego em situações difíceis. Então, qual o passo? Estar atento para a sabedoria de todos os que estão à nossa volta. Se a pessoa tem um pouco mais de experiência, não é porque agora você faz techuvá que você não vai ouvi-la. Vai ouvir e discernir se o conselho que ela está dando vai te aproximar mais de duas coisas, da tua família e do Eterno. Agora, se esse conselho for para te separar, é um tolo. Então, a gente já tem uma base. Sabendo disso, né, a gente vai dar continuidade ao estudo. No livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 18, versículo 1. Lembrando, eu boto a abreviação aqui, ó, Shemot, que é o livro dos nomes, né? Só que é conhecido como Êxodo, no capítulo 18, verso 1. Diz o seguinte: Vaishma itro rotem midian rotem Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe u le Israel amor ki rotzim Adonai et Israel mi Mitzrayim. E ouviu Itro, sacerdote de Midian, sogro de Moshe. A gente vai ver essa palavra aqui várias vezes aparecendo nessa porção, que está sempre indicando, né? É o sogro de Moshe. Não é possível que você não saiba, né? Essa palavra também, Hatan, também é conhecido como noivo, né? Então, no hebraico, as mesmas letras usadas para sogro é também para noivo, e também com essa mesma palavra dá para formar a palavra casamento, né? Então, tem essa peculiaridade aí que a gente vai encontrar nessa porção várias vezes, indicando, ó, é o noivo, o sogro de Moshe. Então, deixa eu dizer, né? E ouviu e trouxe sacerdote de Midian, sogro de Moshe, tudo o que fez Elohim por Moshe e por Israel, o seu povo, pois tirou Adonai Israel do Egito. Então, ele era Kohen, né? Perdão, disse Rotem, mas é Kohen aqui. Porque a Torá está especificando que ele era um Kohen de Midian. Ele era um sacerdote. Deixa eu botar um apontador aqui. Ele era um sacerdote de Midian. Itro era um sacerdote de Midian. Porque está especificando que Itro tinha um conhecimento já dos deuses de Midian, que não era literalmente, passava longe de ser o Elohim de Israel, né? Então, Itro, ele faz aquilo que alguns dizem que não, mas eu consigo enxergar no texto que sim. Itro faz techuvá. Ele reconhece que o Eterno é maior do que todo o conhecimento que ele já tinha dos deuses das nações. Porque as nações tinham o conhecimento seguinte, que para cada situação você precisava ter um Deus diferente para aquela situação. Preciso de chuva, então tinha o Deus da chuva. Precisava de saúde, aí tinha o Deus da cura. Precisava de dinheiro, então tem o Deus do dinheiro. Enfim, não estou dizendo que seja exatamente isso. Mas, para cada situação,
eles tinham o seu Deus. Yitro reconhece que o Eterno ele é superior a toda essa crença, porque o Eterno conseguiu destruir os principais deuses da região ali da época, que era justamente o Egito. Então, se existe um Elohim que é superior, tira um povo escravo de uma superpotência, que eles tinham o conhecimento de que os deuses egípcios eram superiores aos deuses das nações. Literalmente, o Eterno é superior a qualquer deus. Então não precisavam mais de outros deuses, só apenas do Eterno. Então, por isso que a Torá fala que ele era um sacerdote de Midian. Vaikar, Yitro, Rotem Moshe, et Tzipora. Ishet Moshe, Ahar, Shelucheia. E pegou Yitro, sogro de Moshe, a Tzipora, mulher de Moshe, depois de ter enviado ela. Então o que aconteceu, meus irmãos? Quem estudou um pouquinho, no início do livro de Shemot, quando Moshe ali ele fugiu, né, para a terra de Midian, para muito distante do Egito, se escondeu literalmente, né? Mas tudo foi um projeto, um plano do Eterno. E ele achou nessa casa aí um abrigo, né, para ele poder habitar, e literalmente encontrou a sua esposa. Muitos anos depois, Moshe ele tem uma visão do Eterno. Estão brincando aqui. Ele tem uma visão do Eterno em uma sarça ardente, recebe a missão de ir novamente para o Egito, retirar o povo de Israel do Egito, da sua escravidão, e ele leva consigo a sua esposa e seus filhos. E no meio dessa viagem, no estalagem, acontece algo muito estranho, né? A Torá até hoje, né? Há muita discussão sobre isso. Se foi Moshe que pegou a faca, se foi um mensageiro que ia matar o filho, ia matar Moshe, ninguém sabe. Só sei que no fim, a própria Tzipora faz a circuncisão do filho de Moshe, dos seus filhos, né? E ela sai discutindo com Moshe e volta. Ela tem essa ação de voltar para Midian com os filhos. E Moshe, ele tem duas opções. Primeira opção, ele se reconciliar logo com a sua família, com a sua esposa, e voltar e abandonar a missão de tirar o povo de Israel do Egito, ou continuar na sua missão e literalmente deixar a sua família e seus filhos para trás. E Moshe, ele segue a sua missão. Ele não busca naquele momento a reconciliação com a sua família. Ele se separou momentaneamente da sua família. E todo esse período aí dura em torno, vamos colocar aí no máximo, de 1 ano, né? Mais ou menos isso. E ele, uma separação até dura, né? Triste. E Moshe segue a sua jornada. Porém, depois dessa separação, Moshe está voltando por ali mais ou menos naquele território, a gente vai ver já no mapa. Acontece algo interessante. Yitro ouviu sobre tudo aquilo, ele sendo sacerdote dos deuses das nações, ele ouve que o povo de Israel já está novamente, aquela multidão de gente está no seu território, no território de Midian. E ele não tem dúvida, ele vai até o povo de Israel. Ele sendo representante de Midian, ele vai até o povo de Israel. Levando consigo quem? Ele tomou, né? Ele pegou a esposa de Moshe, bem como os seus filhos, para ir até Moshe, para reaproximá-lo da sua família. Porque Moshe, meus irmãos, o Eterno levanta esse mover em Yitro, esse intuito de reconciliar a família de Moshe, porque Moshe não poderia receber, seu porta-voz do povo de Israel, receber os pronunciamentos do Eterno, estando ele separado da sua família. Tanto que o Eterno só entrega a sua Torá para, literalmente, as tábuas de pedra
escrita com sua própria mão, para Moshe, quando Moshe já está reconciliado com a sua família. É muito importante a gente estar com a nossa família estruturada. Independentemente, a gente viu que Moshe brigou com a sua esposa, discutiram, se separaram ali momentaneamente, mas a reconciliação tem que ser maior do que a separação. Todos nós, todo casal discute, todo casal briga, às vezes fala coisas sem pensar, no meio do calor da discussão. O ideal é sempre evitar as discussões, tá brigando, vai discutir, vê que não vai suportar, sai um pouquinho, respira fundo, toma aquele copo d'água bem gelado. Tem situações que dá vontade de você dar tomar um banho de água gelada, né? Com uma banheira daquela cheia de pedra de gelo. Mas é necessário a gente sair um pouco para evitar as discussões mais acaloradas, né? Então, por isso o balde de água gelada, né? Mas todo casal vai discutir, não tem isso, né? Levante a mão aí o casal que nunca brigou, né? O homem que nunca fez uma besteira e sua mulher ali foi lá puxar a orelha. Ou a esposa que nunca também fez uma besteira e o esposo foi lá corrigir, né? E às vezes a correção é como eu disse. Para a gente receber a Torá é necessário haver correção. E quem são as duas pessoas que vão estar sempre próximas? O marido e a mulher. Então, como você vai... Por isso que Pedro chega a falar, né? Que quando a gente está brigado com a nossa esposa, as nossas orações estão impedidas. Por quê? Se a gente não está tendo sabedoria para conversar e principalmente ouvir os pedidos e as correções que a nossa esposa tem para nos dar, e nós para darmos à nossa esposa, como a gente vai escutar as correções do Eterno? O casamento é um canal do Eterno para nos admoestar, para nos instruir. Quem não tem essa vida de casal, de casamento, vai apanhar muito mais para poder aprender sobre os preceitos da Torá. Por isso que você, por exemplo, o nosso mestre Yeshua, ele teve um nível tão alto de ensinamento, porque ele conseguiu exemplificar a Torá mesmo sem estar casado. Porque o casamento, na realidade, ele é uma oportunidade que a gente tem de colocar em prática a Torá, é um treinamento intensivo. Mas Yeshua estava num nível tão alto que ele não precisou desse treinamento, ele já tem uma comunhão tão forte com o Eterno que ele conseguia exemplificar a Torá em qualquer ação da vida dele sem ter tido que se casar. No capítulo 3, no versículo 3, perdão, do capítulo 18, diz: e os dois filhos dela, que o nome do primeiro é Gershom, pois Moshe disse, estrangeiro me tornei na terra distante. Então, a gente vai ver aqui, já a gente vai ver o nome do próximo filho de Moshe, mas a gente vai ver aqui, justamente, a saída, né, do povo de Israel do Egito, onde eles estavam, e Moshe vai encontrar lá com Tsípora, com Gershom e Eliezer, né, seu filho, e principalmente com aquele que é o tema, né, dessa porção, que é Itro. Então o povo saiu aqui de Ramsés, passou aqui por Sucote, foi até Etam. Eles tinham esse caminho reto para seguir, ir direto para a terra de Canaã, mas o Eterno disse, olha, eles não vão conseguir passar por esse território aqui, que é o território dos filisteus, certo? Então vou mandar com que eles voltem. Se eles virem a guerra, eles capazes de voltarem para o Egito. Passam em frente a Tsoar, para cima o mar Mediterrâneo, para frente os filisteus, e aqui grandes lagos de água doce, conhecido como Pi-Hahirot. Eles atravessam esses lagos, passam aqui por Mará, onde tinham águas amargas, chegam até Elim, onde tinham as 70 palmeiras e as 12 fontes de água, aí vão descendo para o Mar do Fim, né? Yansuf, Mar do Fim, margeando aqui, porque eles estão, meus irmãos, observe que essa rota é justamente para evitar o encontro com duas nações que
seriam um calo para o povo de Israel. Primeiro, literalmente, os filisteus, que ficavam nessa região aqui. Posteriormente, Amaleque, certo? Então, todo esse território aqui era um território que não era habitado por povos naquele tempo. Então, o povo de Israel vai margeando por aqui, encontrando pouca resistência, poucas nações para poder combater contra eles. Até porque quando o povo de Israel, meus irmãos, observe pela rota aqui, a rota convencional seria essa daqui, ó. Aqui existia a cidade de Midian, do lado de cá. Mas note que Itró soube que o povo já estava lá, chegando no Monte Sinai. Ou seja, eles não passaram pelo meio da cidade. Até porque se eles fossem passar pelo meio da cidade, como a gente encontra nos relatos da Torá, o Eterno manda primeiro mensageiros para aquela nação, porque era uma rota praticamente obrigatória. E nessa rota, o Eterno falava que iria pagar pela água e pelo alimento que eles iriam precisar durante o caminho. Mas aqui o Eterno não fala justamente com Midian, pedindo autorização para passar em seu território, porque eles vão margeando por fora, certo? Então, quando Moisés já está chegando aqui, Itró sai daqui e vai encontro com o povo de Israel já no Monte Sinai, que é aqui embaixo, na Arábia Saudita, né? Fica nessa região aqui, ainda vai lá para baixo. Então, sabendo disso, deixa eu ver se está na tela aqui. Tá. Isso. Sabendo disso, observe outro detalhe, meus irmãos, para vocês verem, né? Como a gente viu com o Moreheim semana passada. Tem a ver a Amaleque, que estava nessa região aqui, veja. Porque o povo de Israel estava vindo aqui por baixo. E observe o texto que eles encontraram com o povo de Israel para brigar, para lutar em Rephidim. Ou seja, esse povo que estava aqui, a sua capital era justamente aqui, onde ficava a sua cidade, saiu daqui para cá para lutar contra Israel, se Israel não tinha feito nada contra eles, não havia dito nada contra eles. Pura inveja. Então, eles estão nessa rota, já estão ali chegando perto do Monte Sinai, quando Itró sai com Gershom, com Tzípora, com Eliezer, para encontrar Moshe e reaproximar ele da sua família. Observe bem, viu? A gente vai dar continuidade. Você vai entender outras coisas interessantes desse homem, Itró, coisas que ele fez, ações que ele fez que a gente às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, qual é a primeira coisa que Itró está fazendo nessa porção aí? A primeira medida de um sábio. Ele está reaproximando a família de Moshe. A segunda coisa que a gente vai ver Itró fazendo nessa porção. Ele vai fazer techuvá. Ele vai sacrificar ao Eterno. Vai reconhecer a grandeza do Eterno. Itró vai dizer Baruch Hashem, expressão usada até hoje. Qualquer bênção que você vai citar, você vai dizer Baruch atah Adonai. Você vai dizer justamente as mesmas palavras que Itró disse nessa porção. Depois, o que é que Itró vai fazer? Ele vai observar aquela situação que Moshe está ali fazendo julgamento de centenas de pessoas, milhares de pessoas por dia, e vai dar um conselho de sabedoria. Ele vai ensinar Moshe a saber dividir o seu, como é que eu posso dizer, a sua autoridade. Isso é ser mestre. Ser um líder, meus irmãos. Ser um líder não é formar mais discípulos para si. Ser um líder é formar mais líderes. Ou seja, quanto mais pessoas você tiver com uma capacidade tão boa e tão grande igual a sua, mais você vai ter sabedoria se espalhando entre o povo.
A gente vai ver isso aqui, Exu ensinando justamente isso. Incentivando os seus discípulos a serem até maior do que ele. Em sinais, em prodígios, em como é que eu posso dizer? Em testemunho. Mas a gente sabe que ninguém vai conseguir fazer isso. Mas qual é a função de um líder? Incentivar. Se eu disser, olha, eu sou o melhor e vocês jamais vão chegar no meu nível, com certeza eu vou baixar o estímulo daquelas pessoas em querer ser tão bom em determinados aspectos como eu sou. Se a pessoa que inventou o computador, como eu estou vendo aqui, o microfone, não fosse superado por seus discípulos, a gente não teria hoje a tecnologia que nós temos. Se a pessoa que inventou o celular, ali, o homem que teve essa ideia brilhante, ficasse por ali mesmo, os seus discípulos só copiassem o que ele fez, não trouxessem cada vez mais inovações e tecnologias diferentes, fosse acrescentando ali aquele invento que o mestre, o líder fez primeiro, né? Porque a evolução se dá quando o aluno, literalmente, é superior ao mestre. Agora, o mestre, ele tem o seu valor, porque ele é o precursor. O líder em si é geralmente aquele que tem a maior disposição de dar o primeiro passo que muitos não deram, que muitos não quiseram tomar. Esse é o líder natural, não por imposição. Mas esse líder natural, ele vai incentivar outras pessoas a darem passos ainda maiores do que o dele, para que essa evolução continue. E assim o povo de Israel é ensinado, e assim o nosso mestre Yeshua ensinou. Yitro está trazendo esse conceito para Moshe, dando essa instrução, dizer, olha, Moshe, tu tá julgando, tá bom, teu julgamento tá perfeito, mas tu vai se desgastar demais e você vai acabar cansando o povo também. Você vai acabar cansando a todos ali, porque todo mundo vai ficar esperando o teu julgamento, às vezes são coisas simples. Outros vão poder tomar essa decisão. É isso que a gente vai ver mais adiante aí. Então, o nome do outro era Eliezer, meu Elohim ajuda, pois o Elohim do meu pai ajudou-me ao me salvar da espada do faraó. Então, Moshe colocou os seus nomes dos dois filhos aí, como é um costume do povo de Israel, literalmente, através das situações que ele estava passando na sua vida. O primeiro, o primogênito, porque ele era residente e estrangeiro. O segundo, ele se lembrou do livramento que ele teve do faraó. Estou ainda com esse microfone. Gostei, viu, do áudio dele, do último estudo. Achei bem interessante. Eu acho que eu vou ficar com esse mesmo. Só não está muito organizado, né? Mas o bicho é bom. No versículo 5 diz: Vayavô Yitro rotem Moshe u vanaiv ve isto el Moshe el ha-midbar asher hu hone sham ha-Elohim. Yitro, sogro de Moshe, trouxe os filhos e a mulher de Moshe até ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Elohim. Observe, meus irmãos, que ele não chega para Moshe já com a mulher. Olha o que o verso 6 vai dizer. Ó. Ele mandou um recado para Moshe. Eu, Yitro, seu sogro, estou chegando com sua mulher e os 2 filhos dela. Isso aí, meus irmãos, é outro ensinamento de Yitro. Ele é alguém com muita sabedoria. Observe o que ele faz. Ele está querendo reaproximar a família. Já é algo esplendoroso. Porém, ele não chega de supetão. Ele não chega ali e de repente o Moshe tá ali conversando com alguém e de repente quando ele olha para o lado tá o sogro, a mulher que ele tinha brigado, discutido, né, seus filhos, e faz surpresa. Vai fazer uma visita, avise com antecedência. Às vezes nem todo mundo está podendo receber os outros. Não é que sua presença não seja um motivo de alegria, mas todas as pessoas do mundo
querem, quando vão receber uma visita, que tudo esteja na sua casa, toda a situação que você esteja fazendo, esteja tudo pronto para poder receber. Então, a visita de surpresa só em situações emergenciais, realmente. Mas na maioria das vezes é necessário que se haja uma antecedência, principalmente na situação que Moshe iria encontrar. Qual era a situação? De um casal que estava ferido, estavam brigados, né? Então Moshe precisava se preparar emocionalmente para poder receber novamente a sua esposa e seus filhos. Então Itrô, usando de sabedoria, manda um mensageiro à frente para poder ir preparando o terreno para que nada desse errado nesse reencontro. Ou seja, não está escrito aí, mas provavelmente Itrô disse: Moshe, prepara um jantarzinho aí, rapaz. Se organiza. Tô levando tua esposa, teu menino. Dá teu jeito, homem. Bota umas florezinhas, muda tua afeição, toma um banho, fica cheiroso, se organiza que eu tô chegando aí. Então Itrô usa de sabedoria para justamente reencontrar Moshe, principalmente com sua esposa e seus filhos. Tá aí uma bela ilustração de Moshe reencontrando-se com seu sogro, né? E aqui está sua esposa e seus 2 filhos para recebê-los, né? Para receber, e Moshe receber os seus filhos e sua esposa. Então, o que é que a gente vai encontrar também de sabedoria quando Itrô ele chega e na conversa de Itrô com Moshe? Deixa eu só tirar aqui rapidinho para clarear aqui um pouquinho, para que a gente possa ler os textos com mais clareza. Pronto. Agora. No capítulo 18, ainda, versículo 7, diz: Vai ser Moshe li krat hotno va ishtahu va ishak lo va ishalu ish li riu le shalom va yavou ha Elohim, não, perdão, Ha-Orlá. Moshe saiu ao encontro do seu sogro, prostrou-se e o beijou. Ele deu esse vai-shak, né? Ele deu esse beijo, né? Sobre ele. Depois de perguntarem como estavam, entraram na tenda. Olha que pergunta eles fizeram, né? Perguntaram se eles estavam em Le Shalom, se havia Shalom para ele. Então, ou seja, é uma instrução que a gente tem que ter de perguntar sobre a Shalom da pessoa. Se a pessoa está em paz, se ela está plena, se ela está em plenitude. Do mesmo jeito que a gente tem que estar em plenitude para receber o nosso próximo, a gente tem que perguntar sobre a plenitude dele, se a viagem foi boa, se ele está se sentindo cansado, se ele quer uma água para beber. Sempre fazer essa média. Itrô vai lá, literalmente, ao encontro de Moshe. Eles se perguntam como eles estavam um para com o outro. No versículo 8 diz: Moshe contou a seu sogro tudo o que Adonai fizera ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as dificuldades sofridas por eles enquanto viajavam, como Adonai os salvara. Então, Itrô agora não vai mais só ouvir o burburinho, né, que estava ali entre aquelas nações. Agora Itrô vai até Moshe e tem uma conversa com Moshe para saber como realmente tudo aconteceu. Só que a resposta de Itrô é que nos traz outro ensinamento sobre a característica desse homem, a sabedoria desse homem, porque ele era um homem longevo e reputado por sábio, que é uma característica que nós temos que ter. E muitas pessoas hoje precisam exercitar, principalmente nós que estamos em Techufá. Lembre-se, Itrô até o momento é um sacerdote de Midian. Mas veja que característica de um verdadeiro servo do Eterno ele demonstra nessa situação. Ao ouvir tudo o que o Eterno havia feito pelo povo de Israel, olha o que Itrô fala justamente para Moshe. Itrô alegrou-se por todo o bem realizado por Adonai
em favor de Israel ao resgatá-los dos egípcios. Se alegrar, meus irmãos, com a vitória dos outros, vitória da justiça, né? De algo justo que estava acontecendo em meio a uma opressão. É isso que Yitro vai falar até mais à frente. Que a vitória do povo de Israel foi contra a opressão, contra a arrogância. Ele conhecia, por ser um sacerdote das nações, o mover que estava no Egito, a forma que eles tratavam as pessoas. Em prepotência, arrogância. Yitro se alegra com a vitória do povo de Israel. A vitória da justiça sobre o ímpio. Ele não fica enciumado. Ele não se entristece por dentro. Tem gente que você nota que quando você conta uma vitória, mesmo que seja simples, ou uma coisa simples que você conseguiu, abandonou um determinado vício, você está mudando o seu comportamento de vida, você está tendo resultados no seu trabalho, tendo resultado na sua saúde, tendo resultado no seu casamento, a pessoa dá aquele risadinho, eita, que bom, e não está contente com aquilo, porque às vezes a própria pessoa está passando por aquele problema e não está conseguindo superar. Em vez de ela se alegrar com a sua vitória e perguntar como você conseguiu para ter sucesso na sua vida, ela se entristece por dentro. Não se alegra com a vitória dos outros. Então, quando você é como Yitro, que se alegra com a vitória dos outros, tua vida está em Shalom. Mesmo que tua vida esteja passando, meu irmão, minha irmã, por momentos de dificuldades, que são passageiros, lembre-se de uma coisa. O momento bom de felicidade, ele é passageiro. Em breve vai vir um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento de você chorar. Mas também esse momento, quando chegar, ele também é passageiro. Existem momentos de tristeza e de alegria. Cabe a nós, seres humanos, saber passar pelos dois. Quando você estiver no seu auge, no seu melhor, saiba que vai chegar um momento de angústia. Nem tudo vai ser para sempre, não. Pode ser que tenha uma estabilidade durante um bom tempo, mas você vai ser testado e provado em algum momento. Do mesmo jeito, quando você estiver na prova, na situação difícil, vão acontecer situações das quais você vai conseguir escapar. O Eterno vai te dar o escape no momento certo. Porém, quando você estiver numa baixa, não deixe de se alegrar com a vitória dos outros. De expressar a sua felicidade em ver a vitória, mesmo que seja pequena, de alguém. De incentivar as pessoas a continuarem nesse passo. Porque Yitro sabia que essa era uma caminhada que estava só começando. Por isso ele se alegra com Moshe, nessa vitória que ele teve inicial. Porém, Yitro não chega lá, mas cuidado, cuidado que tu não chegou ainda na terra de Canaã, e tu ainda não conquistasse nada. Tem muita gente que se alegra botando terra na felicidade dos outros, né? Cuidado, isso aqui. Então era muito sábio. Ele poderia ter avisado a Moshe que o povo poderia estar se prostituindo. De que forma, né? Adorando a outros deuses no meio dali do acampamento, porque tinham muitas pessoas das nações. Ele podia estar alertando, Moshe, cuidado que eu soube já que o povo veio murmurando, né? Como a gente viu na porção passada, né? O povo veio murmurando aí, já reclamando, o Eterno já está meio assim com o povo, já trouxe algumas situações que desagradou-se do povo. Cuidado, estás alegre aí, mas se fosse tu, abriu o olho. Yitro alegrou-se por todo o bem realizado por Adonai em favor de Israel ao resgatá-lo dos egípcios. Yitro se alegrou. A gente tem que se ater ao momento, não ficar dando conselhos vagos, né? Isso é o que a gente vai falar já já sobre críticas destrutivas. Deixa eu ver o tempo aqui, meus irmãos, para a gente falar de tudo, viu? Hoje eu estou iniciando, porém, tem um detalhe, viu? A gente está aqui no Teshuvah Total trazendo umas metodologias diferentes, tentando modificar um pouco, né? Amanhã já será outro professor, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar aí. Não é um professor novo, é um professor já bastante experiente aí do canal. Eu arrisco dizer que eu sou um dos seus alunos, né? Busco muita sabedoria, o conselho dele.
e amanhã será ele, tá certo? Vocês vão ver aí amanhã o espetáculo de aula que ele tem preparado pra gente, tá certo? Então, a nova modalidade de textual total vai ter algumas porções híbridas. Vão ter 2 professores falando, às vezes até 3 professores falando aí nos horários. Vai ser bem interessante. Hoje eu me ative a focar no capítulo 18. Amanhã ele vai falar aí, talvez, um pouco do 19 e principalmente, né, a cereja no bolo. Com chave de ouro será encerrado com os 10 pronunciamentos do Eterno. No capítulo 18, ainda versículo 10, diz: Vaiomer, Itrô, Baruch Adonai. Ou seja, olha aqui essa expressão que aparece na Torá aqui, que até hoje foi pronunciada por Itrô e até hoje é repetida, e toda a oração, toda a bênção que é citada se inicia com essa expressão, né? Baruch Adonai, Baruch Atah Adonai. Vaiomer, Itrô, Baruch Adonai, Asher Hitzil Etchem Mi'yad Mitzrayim. Itrô disse: abençoado seja Adonai, que salvou vocês da mão dos egípcios, ou seja, dessa mão forte, né, dos egípcios. Mas a mão forte verdadeira é a do Eterno. O Mi'yad, e da mão, do faraó. Asher Hitzil et Ha'am Mitahat Yad Mitzrayim, que salvou o seu povo debaixo da mão dos egípcios. Então, Itrô continua com essa bênção, ele se alegra, ele abençoa o Eterno. Quem salvou o povo? Por qual motivo o povo foi liberto? Por causa da mão do Eterno, que foi mais forte do que a mão dos egípcios. Mesmo sem ter Itrô acostumado, né, a ter as suas imagens de escultura, agora ele vê um Elohim que tem uma mão forte, mas não tem imagem. Então ele se rende. Por isso que no versículo 11, olha que texto maravilhoso, que coisa linda. Agora eu sei que Adonai é maior. Olha o texto de ó. Atá e Adá, a ti, agora eu conheço, agora eu sei. Que Gadol, quão grande, que é maior. O quão grande e quão é maior. Adonai Mikol Haelohim. O Eterno é sobre todos os deuses. E Badavar, Asher, Zadu, Alehem. Pois ele, subentende-se, né? Ele salvou os que eram tratados com tanta arrogância. Essa palavra aqui, ó, Zadu, justamente conota essa arrogância, essa presunção, né? Esse orgulho, essa rebeldia. Então, o povo era tratado com essa presunção, essa arrogância dos egípcios, achando que seria impossível o povo de Israel sair da escravidão. Porém, o Eterno mostrou superior a isso, a essa arrogância dos egípcios. Observe que Itrô reconhece a grandeza do Eterno perante os outros deuses. Existe um debate até os dias de hoje que duvida, Itrô ele continuou, ele saiu do povo de Israel. Observe que ele não continuou, né? A gente vai ver no final do capítulo 18 que ele não continua com Moshe. Ele volta para a cidade. Ele deixa lá sua filha, seus 2 netos. Ele volta para Midian. Mas Yeshua, meus irmãos, certa vez, ao curar uma pessoa que era endemoniada, e esse endemoniado queria seguir Yeshua. E Yeshua disse: não, volte e dê o testemunho ali para as pessoas que estão literalmente na sua cidade. Do mesmo jeito, ao meu ver, Itrô, ele reconhece o Eterno como o único e verdadeiro Elohim, superior a todos os outros deuses, e ele volta como sacerdote para levar a boa mensagem do Eterno para a sua cidade, para até a sua região. Itrô também já era bem mais idoso que Moshe. Ele sabia que seria muito castigante para ele essa caminhada no deserto. Então ele prefere ficar por ali e literalmente levar essa mensagem para os habitantes de Midian. Então, observe que, literalmente, meus irmãos,
Yitro, ele exalta o Eterno. E o que é que a gente viu na porção anterior? Pessoas que viram todos os sinais do Eterno, todos os milagres do Eterno, tudo aquilo que o Eterno fez, e nas primeiras dificuldades começaram a blasfemar, a reclamar, a literalmente murmurar contra o Eterno e contra Moshe. Eles não foram gratos. Já Yitro, que nem era até aquele momento membro da comunidade de Israel, ao só ouvir todos os sinais, ele está, primeiro, Baruch Adonai, está abençoando o Eterno. Segundo, reconhecendo que o Eterno é grande e misericordioso. E Yitro vai fazer o que o povo de Israel não fez. Preste atenção no próximo versículo. Yitro não foi liberto. Preste atenção. Yitro não saiu do Egito. Porém, qual é o texto que o povo de Israel está ali rendendo sacrifícios ao povo ao Eterno? Desde quando eles saíram do Egito, eles não fizeram sacrifícios. Mas veja o que Yitro faz. Incrível mesmo. O versículo 12. Yitro, sogro de Moshe, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios para Elohim, e Aharon aproximou-se com todos os líderes de Israel para participarem da refeição diante de Elohim com o sogro de Moshe. Então ele reuniu todos os príncipes para dar exemplo de que esse povo precisava ser grato ao Eterno e não ficar murmurando, reclamando. Ele não precisou falar isso, mas ele diz, olha, eu sou das nações, estou aqui fazendo sacrifício ao Eterno. Reúna aqui os príncipes, vamos fazer também? Ou seja, por que vocês não fizeram isso para agradecer ao Eterno? Além, lógico, de estar ali confessando, né, um novo caminho diante do Eterno, diante de todos, que ele vai seguir ao Eterno, ao meu ver, né? O texto não diz isso, mas eu entendo isso. Ele está dando um exemplo para esses príncipes que, em vez de eles estarem murmurando contra o Eterno, eles deviam estar agradecendo. Yitro não participou da saída até dolorosa, né? Angustiante do povo de Israel, do Egito, mas ele faz o que o povo de Israel não fez, que era o que eles deveriam ter feito. Sacrificar ao Eterno, se render à sua grandeza, falar palavras de gratidão ao Eterno. A gente só encontra quando Moshe atravessa, né, o povo sobre o Mar de Juncos, o Yam Suf, Moshe cantando, fazendo um cântico para o Eterno. E Miriam pegou um pandeiro ali, tocou, se alegrou, mas o povo não fala nada. O povo depois só faz murmurar e reclamar. Aqui é que começa a segunda, a outra fase de Yitro nessa história. Ele começa, no outro dia ele já vai observar. Ele já vai começar a dar conselhos de sabedoria. Observa uma coisa, tá todo mundo ali reunido. Yitro convidou os chefes, né? Isso aqui, ó. Aproximou-se com todos os líderes de Israel. Tá todo mundo ali. Dormiram por ali. No outro dia, se levanta Moshe cedo e faz o seguinte, ó. No dia seguinte, Moshe assentou-se para resolver as disputas do povo. O povo permanecia à volta de Moshe de manhã até o anoitecer. Meus irmãos, quem aí aguenta escutar problema dos outros de manhã até de noite? Isso é cansativo. O corpo e a mente. Yitro ficou ali sentado junto com Moshe analisando, provavelmente escutando os motivos das disputas, né? E dizendo, rapaz, isso é uma coisa tão simples que Moshe tem que escutar toda essa situação para poder dar o veredito. Por que outras pessoas não podem fazer isso? Olha o tamanho dessa fila. Tem mais de 1000 pessoas. Moshe conseguiu atender hoje, estou contando aqui, 85 pessoas, 85 problemas. Ficou 900 e pouco para amanhã. Quando ele vier terminar,
aquele que resolveu um problema hoje, ele já vai ter um problema no futuro. Já daqui a 2, 3 meses já vai ter outro problema e já vai entrar na fila de novo. Ou seja, é um negócio sem fim. Nada disso aí. Não é possível. Porém, tem um detalhe. Como eu disse, né? Os príncipes de Israel estavam ali reunidos. Nenhum falou nada. Para eles já era natural aquilo ali. Colocar a responsabilidade sobre os ombros de Moshe. Porque era para esses príncipes dizerem a Moshe: Moshe, nós também temos conhecimento do Eterno, a gente está andando contigo, mas ou então, nós não conhecemos ainda muito, como você sabe, mas nos dê a sabedoria, nos ensine, porque a gente pode te ajudar nessa missão. Ou seja, pelo seu papel de liderança, já era para eles se disporem a ajudar Moshe. Mas, enquanto tem alguém fazendo, geralmente nós, seres humanos, a gente quer. Problema, é? Ixi, vou até ficar calado para ninguém lembrar de mim. Vou até sair aqui de fininho. Um papel nosso se incomodar com as dificuldades que nosso irmão, nosso próximo está passando. E entrou mesmo idoso, mesmo sem precisar, mesmo sem ter mais essa responsabilidade, ele se incomodou com aquilo. E eu pergunto, minha irmã, meu irmão, os problemas que teu vizinho, que teu parente, que tua esposa, que teu filho, que teus pais estão passando, você está se incomodando com isso? Você está buscando meios para auxiliar? Se faz necessário nós sermos como Jetro, como Itrô, que ele mesmo sem precisar analisou e colocou ali o seu conselho de uma forma que ele poderia até se prejudicar com seu sogro, com seu genro. Moshe dizer para ele: olha, Itrô, teu conselho, tu vem das nações, isso aqui não serve para gente, nós somos agora o povo do Eterno, nós não podemos escutar conselho das nações, de sacerdotes pagãos, não, você acabou de se converter, de mudar o seu caminho, você ainda não tem autoridade para isso. Moshe não fez nada disso, meus irmãos. Agora, nós hoje fazemos. Começamos um caminho de Techuvá e já queremos saber mais do que pessoas que já estão há anos nesse caminho. Não escutamos conselhos de sabedoria de ninguém. E nos achamos mais sábios do que o outro porque começamos a ler uma porção da Torá, começamos a aprender um pouquinho do hebraico. Itrô não precisou de nada disso para ter um dos nomes de uma da porção mais importante. Eu afirmo isso para você. Mais importante da Torá é essa. É quando o Eterno trouxe as suas palavras para o seu povo. Aí, Moshe escutando o povo, tal, seu ajudante, entrou, tá lá atrás ali, tá ali por cima escutando. Rapaz, esse homem aí vai ter problema. E agora, principalmente, né? Porque a esposa dele já chegou com seus filhos, né? Ele precisa ter tempo para a sua família. Deixa eu só botar aqui agora. Pronto. Chegou. Então, no versículo 14 diz o seguinte: Vaiarejo tem Moshe, e viu o sogro de Moshe novamente. Quem é esse? Itrô, né? Et kol asher hu ose la'am vayomir ma hadavar hazeh asher ata ose la'am mi duar ata e oshev levadeira vechol ha'am nitzav aleha min boker ad erev, né? Quando o sogro de Moshe viu o que ele fazia com o povo, disse: o que você está fazendo com o povo? Por que se assenta sozinho com todas as pessoas à sua volta, da manhã até o anoitecer? Então, ele já está elencando para Moshe: o que é que você está fazendo aí? O que é isto? E você está fazendo? Se assentando com esse povo de manhã até de noite, povo só problema. Moshe, tua esposa chegou para você ontem. Hoje tu ficou de manhã até de noite, cara. Tu vai chegar em casa acabado de cansado, cheio de problema da rua.
Como é que você vai conversar com a sua esposa? Qualquer coisa que essa mulher disser, você já vai achar que é um problema, já vai explodir, já vai ficar com raiva, porque você já está cheio de problemas. E a sua esposa também tem problemas em casa, seus filhos. É necessário que você tenha um tempo. É isso que você está fazendo. Não só com você, mas com o povo. Porque você não vai atender a demanda de todo mundo. E às vezes uma besteira pode se inflando, inchando, porque não foi resolvido num tempo hábil. Muitos problemas começam com pequenas coisas. E por passar muito tempo para ser resolvido, eles vão crescendo. E aí vem a sabedoria, né? Moshe respondeu a seu sogro: isso acontece porque as pessoas procuram-me para receber a direção da parte de Elohim. Então, Moshe tem até um argumento justo, né? É feita uma pergunta para ele, Moshe diz: olha, eu sou representante do Eterno. E eles vêm para tirar dúvida qual é a de que forma eles devem agir conforme a palavra do Eterno. Né? Sempre que eles disputam acerca de algo, a questão chega até a mim, eu julgo entre uma pessoa e outra pessoa e explico-lhes o regulamento e os ensinos de Elohim. Então, para Moshe, ele está cumprindo o seu papel de, como líder, literalmente, trazer a justiça. E é verdade, um líder tem que fazer a justiça, está literalmente acima de todas as coisas. Então, o que é que a gente consegue notar nesses textos aí sobre Itrô, né? Que um sábio analisa todas as circunstâncias à sua volta em todo o momento. Ele busca soluções para melhorar a vida daqueles que estão ao seu redor. E a gente observa que existiam muitos príncipes de Israel, como eu disse antes, mas nenhum observou esse problema. Porque nenhum observou, meus irmãos, que Moshe estava se desgastando. Por quê? Porque eles estavam de dentro do problema. Às vezes precisa alguém vir de fora para poder conseguir observar que a nossa bolinha ali, nosso grupinho está errado. Precisa vir alguém de fora para observar coisas que nós não estamos vendo. A gente tem que aprender a ouvir críticas de pessoas que estão de fora da nossa bolha. Porém, tem que ter um critério muito importante nessa crítica. Pois nem toda crítica é válida. Tem que ter critério. E a forma certa de se fazer uma crítica é o que a gente vai ver agora com Itrô, com Jetro. Ele vai dar a forma correta de se fazer uma crítica. Observem. No capítulo 18, ainda, versículo 17, diz o seguinte: vai Omer Rotem Moshe, e disse o sogro de Moshe: Elaiv lo tov, ou seja, disse para ele: Lotov, não é bom. Lotov, não é bom. Hadavar asher atah oseh. Palavra, o que você está fazendo, o que você está realizando, não é bom. Isso aqui é uma crítica destrutiva. Por quê? É uma crítica, meus irmãos, que se resume a simplesmente dizer: olha, o que está fazendo aí não é bom não. Se para por aí, ela é destrutiva. Porque o que vai causar naqueles que estão ouvindo? Afinal, Moshe está fazendo o quê? Ele está ajudando as pessoas. Ele está resolvendo problemas das pessoas. Mas Moshe não viu nada de errado nisso. E o seu sogro diz: o que você está fazendo não é bom. Quem ouve até aí, se a pessoa dá uma crítica dessa só até aí, ela simplesmente pode estar com ciúme, dizer: poxa, Moshe é um líder, ele tem pouco tempo já, ele era até ano passado ele era um pastor de ovelha desconhecido, hoje ele está comandando milhões de pessoas e eu sou um sacerdote e não tenho essa quantidade de pessoas, esse julgamento todinho para fazer. Ó, Moshe, o que tu tá fazendo aí não é bom não. Inveja, rancor, mágoa, né? Ou, ó, Moshe, isso aí que tu tá fazendo não é bom. Por quê? Eu nunca vi isso em canto nenhum.
Nunca vi isso, alguém ficar julgando isso aí. Ou seja, medo de estágios avançados do que o ser humano pode chegar. Por exemplo, existem seres humanos que é acostumado a fazer serviços que não têm uma grande rentabilidade financeira, um exemplo. E alguém inventa uma forma de fazer aquele serviço de uma forma melhor, mais rápida, mais produtiva, e quem já é acostumado a fazer daquele jeito vai estranhar e vai dizer, olha, tá fazendo não tá certo não, o certo é assim, ó, desse jeito aqui. E vai ficar arrumando defeito. Ou seja, isso que tu tá fazendo não é bom. Isso é uma crítica destrutiva. Porém, como é que essa mesma palavra pode se tornar uma crítica construtiva? Quando você, além de explicar, dizer, olha, pare o que você está fazendo, porque não é bom, você agora vai dizer o porquê não é bom. Com toda certeza, se desgastará, e não apenas você, mas também as pessoas que se encontram aqui com você. É muita coisa para você, não é possível a você fazer sozinho. Agora ele deu uma crítica, além da crítica, ele deu a crítica construtiva. Quando você, além de observar o problema, você não só está dizendo, olha, o que você está fazendo está errado, simplesmente sai e a pessoa não vai saber o que está errado. Ele está apontando os motivos, o desgaste físico, não só para Moshe, mas para todos aqueles que estão à sua volta recebendo os seus julgamentos. E ele já está começando a indicar como resolver aquela situação. Não é possível você fazer sozinho. Até aqui também eu ainda considero uma crítica menos destrutiva, uma crítica razoável. Porém, existe a excelência. Existe aquilo que supera qualquer crítica, que é um conselho de muita sabedoria. É quando você observa um problema, você diz o motivo por que é um problema, dá uma solução e explica como fazer para resolver. Estão lembrando de alguém assim? Yosef, ele foi assim. Ele viu um problema, conseguiu decifrar o sonho do faraó, viu a solução e explicou como deveria ser feito para ser corrigido. Essas são as pessoas que são fora da curva. São as pessoas que são procuradas por qualquer ser humano para ser aconselhadas por elas. São profissionais que são muito requisitados. Eu, quando eu trabalhei numa empresa, vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes eu não conhecia nem o que era a Torá. E eu acabei me tornando gerente de uma empresa que só tinha... Todas as vezes que alguém colocava como gerente, a dona, ela colocava algum parente dela. E eu fui o primeiro gerente que foi colocado que não era parente dela. Não era conhecido da família dela, não era realmente, eu fui de vendedor para a gerência. Sabe como é que eu fazia? Quando um cliente, por exemplo, ligava para reclamar, eu dizia, passe para mim. Eu era vendedor ainda. Porque os vendedores eram a troca, geralmente, eles não queriam trocar, ficavam fazendo cara feia, ou não queriam ouvir críticas dos clientes. E diziam, não pode passar para mim. Quando passava, eu dizia, opa, meu amigo, muito obrigado pela sua crítica. Você está nos dando uma oportunidade da gente se corrigir. Eu tenho certeza que a gente não vai mais agir dessa forma. Você tem toda a razão. Eu vou buscar melhorar, fazer assim, assim, assim. Nós vamos... além disso, além da troca do produto, você ainda vai ganhar um brinde, vai ganhar um presente, vai ganhar um desconto. E tá tudo certo. Então o cliente se sentia feliz em criticar. Então quando eu me tornei gerente dessa empresa, eu ensinava isso para os funcionários e não entendiam. Eu dizia, olha, quando o cliente simplesmente se sente chateado e ele não diz para a gente o que houve, ele vai comprar em outro canto. Ele não nos deu a oportunidade da gente se corrigir. E essa mesma ação que um cliente ficou insatisfeito, outro pode ficar também insatisfeito e continuar. Então a crítica, toda a crítica de cliente, em sua grande maioria, ela é construtiva. Porque ela está nos dando a oportunidade, ele está nos dando a oportunidade de confiar novamente na gente.
E eu sempre fui lembrado por isso. Até hoje, quando eu vou nessa empresa, ela me lembra desses detalhes que eu pegava e colocava em prática e dava resultado. E até hoje, muitos desses clientes fazem parte dos meus clientes hoje na minha empresa que eu trabalho. Então, o que é que eu quero ensinar com isso? Que nem toda crítica, meus irmãos, é destrutiva. Que a crítica construtiva ela tem que ser ouvida, tem que ser colocada em prática. E o ser humano que sabe criticar e sabe criticar de uma forma construtiva, ele é diferenciado dos outros. Todo mundo vai querer estar perto desse ser humano. E vai dar conselhos de sabedoria, vai analisar com você a melhor forma de agir em determinadas situações. Vou agilizar aqui, meu irmão, porque senão a gente não finaliza hoje. Tá certo? Versículo 19. Por isso, ouça agora o que tenho a te dizer. Darei a você alguns conselhos. E Elohim será com você. Você será o representante do povo diante de Elohim. Olha, Moshe, tu não vai mudar a tua situação. Tu vai continuar sendo o representante do Eterno. Como, Itro? Se eu vou dividir, eu não posso fazer sozinho, eu vou ter que ter outros chefes também, outras pessoas. Não. Você vai continuar sendo o representante diante do povo, diante do Eterno. E deverá levar os casos do povo, ou seja, você vai continuar fazendo o seu trabalho. Então, Moshe deve ter ficado pensando, né? Rapaz, não é que eu vou dividir e eu vou continuar sendo o representante do Eterno diante do povo, que a vontade do Eterno não é minha. Moshe não tinha isso, de querer ser o líder, o chefe. Hoje em dia, nas religiões, meus irmãos, acontece justamente o contrário. O líder, ele quer ser sempre o mais importante, ele quer resolver tudo e não criar novos líderes, porque um fica querendo comer a comida do outro, né? Fica querendo pegar a parte do outro, se tornar, ter uma reputação maior do que a do outro. Moshe, certa vez, né, quando escutou, tinham 70 profetas ali, 70 pessoas, né, sábios, que foi justamente que esse conselho que ele estava estabelecendo ali, né? O mover do Eterno desceu sobre aqueles homens e tinham dois do lado de fora, começaram a profetizar e Yehoshua vai até ele e diz, olha, tem dois ali, o que é que a gente faz? Ele diz, oxe, quem dera que todo mundo fosse assim. Moshe se alegrava em saber que existiam pessoas que estavam querendo propagar a mensagem do Eterno. Hoje em dia, existem pessoas que querem simplesmente que o rebanho fique ali caladinho enquanto ele fala, né? Não é o caso do Teshuvah Total, viu? O Teshuvah Total gosta que todo mundo chegue à plenitude do conhecimento, que é o que o nosso mestre Yeshua ensinou e que os seus discípulos também fizeram, e nós estamos hoje passando adiante esse conhecimento. No versículo 20 diz o seguinte: também é seu dever transmitir ao povo os regulamentos e os ensinos de Elohim e mostrar-lhes como viver e que trabalho devem empreender. Que trabalho devem empreender. Ou seja, não vai mudar nada, você vai continuar falando a retidão do Eterno para o povo. Porém, você vai ter um papel um pouco diferente. Ele está só preparando o terreno, né? Está só preparando o terreno. Mas Moshe, ele vai ter a função sublime de trazer esse ensino, mostrar ao povo como eles devem viver e que trabalho eles devem empreender. Ou seja, ele vai dar a direção para o povo. Ele vai ser literalmente um cabeça que vai dar os toques finais ali nas situações corriqueiras do povo. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Eu assisti um filme, eu achei fenomenal. Eu trouxe para vocês aqui uma coisa que ficou gravada na minha mente há mais de 7, 8 anos atrás. Poucos são os filmes que eu assisto que eu consigo linkar a Torá, mesmo que eu sabendo que não tem escrito na Torá, não tem escrito em canto nenhum, mas eu imaginei, digo, cara, isso aí foi totalmente totalmente possível que Yitro tenha dito isso. Tá no livro lá, Êxodo, de 1995, é um filme bem antigo. É maravilhoso aquele filme. E eu achei incrível que quando é um filme de mais ou menos umas 3, 4 horas, parece,
eu abri o filme para poder pegar esse texto, né, que é uma conversa entre Yitro, Jethro, Moshe e Miriam. E eu abri esse filme, é mais ou menos umas 4 horas, aí eu adiantei, né, para mais ou menos, eu digo, deve ser no meio do filme. Quando eu apertei, caiu exatamente na fala desse personagem representando Jethro, Yitro. Foi exatamente na mesma hora que eu queria. 1 hora e não sei quantos segundos, minutos e segundos. Você caiu exatamente lá. Achei incrível isso. Olha numa conversação de Moshe com Yitro, olha o que ele diz para ver se não bate com o que a gente está vendo aqui, a sabedoria de Yitro. As instruções, ou seja, as leis, a Torá, né, não são suficientes por si mesmas. As pessoas têm que aprender a cumpri-las sem que Moshe ou qualquer líder imponha, né? Devem aprender a querer seguir a Torá sem ter medo de cumpri-la, sem ter medo das chicotadas nas costas ou nas almas. Seguir a Torá porque são livres para fazê-lo. Quando aprenderem isso, serão realmente livres. Até não aprenderem isso, continuarão escravos. E coisa impressionante. Diz que a gente deve praticar a Torá não porque Moshe está mandando ou porque um chefe está mandando, mas porque ao praticar a Torá, a instrução do Eterno, sem medo de chicotadas, nem no corpo nem na alma, ou seja, não é por medo e sim por amor. Até a gente fazer isso por amor a essa instrução que o Eterno deu, até então seremos escravos. Eu acredito, meus irmãos, que facilmente seria uma conversa de Yitro, um conselho de Yitro para Moshe. Versículo 21 diz: no entanto, você deve escolher entre o povo homens competentes, tementes a Elohim, honestos e incorruptíveis, e constituir os líderes encarregados de 1.000, de 100, de 50 e 10 pessoas. Ou seja, o que é que Yitro está dizendo aqui? Você vai pegar um grupo, um chefe de 1.000 pessoas, tem 1.000 pessoas ali. Aí ele é o responsável agora dessas 1.000. Eles vão estar todo dia, não vai ter as 1.000 pessoas com problema. Dessas 1.000, 30 vão ter um problema num dia. Eles vão chegar até essa pessoa e dizer: o pé a minha roupa tava secando no varal. O outro foi lá, tirou, jogou no chão e botou a dele. E aí, como é que faz? Aí, não pode, você tem que esperar, o outro vai lá chamar ele, vai tirar, tal. O outro ali deixou um penhor comigo, mas não tá me querendo me pagar, como é que resolve? Isso aí eu não sei, eu vou pro chefe de 100. O chefe de 100 vai pegar os chefes de 1.000 e vai resolver o problema dos chefes do chefe de 1.000, né, que não tá conseguindo. Mas tá difícil isso aí, viu, cara, não sei não, vou pro chefe de 50 ali. Agora eu vou pro chefe de 10. Agora eu vou resolver. Não, ao contrário, né? Perdão. O chefe de 10 passa pro de 50, pro chefe de 100 e pro chefe de 1.000. Isso, ao contrário. Vai resolver o problema no geral. No final das contas, vai sobrar para Moshe. Não é assim mesmo, né? Vai reduzindo, né? É isso mesmo. Vai chegar para Moshe resolver. Por quê? Moshe é que vai dar a palavra final desses problemas que as pessoas não conseguiram. É isso mesmo. 10 pessoas, tem um chefe ali, depois passa para 50, para 100, e Moshe que vai ser o chefe da multidão, né? De todo mundo. O chefe dos milhões, né? Então, quando as situações não forem resolvidas, no final das contas, aquela mais difícil vai vir para Moshe. Não vai deixar de ter problema, mas ele vai encarregar pessoas. Observe o texto: tementes a Elohim, honestos e incorruptíveis. Ele ainda dá as características dessas pessoas, de como elas devem ser diante do Eterno e de Moshe. Formando líderes, formando pessoas que têm a capacidade de discernir e de ajudar o seu próximo. Incentivando pessoas a também serem chefes.
E olha o que Yeshua faz, meus irmãos, que é exatamente esse conceito de incentivar os seus discípulos a evoluírem, a também buscarem o padrão de seus mestres, a querer superá-los, não por orgulho, por ser melhor do que o seu mestre, mas de querer que suas obras sejam tão lembradas quanto as do seu mestre. Atos de justiça. Olha o que o texto diz no livro de Yohanan, capítulo 14, verso 12. Amém, amém, ou seja, amém, amém. O Eterno é fiel, o Eterno é fiel para cumprir, né? Ani o milachem, eu digo, por isso eu digo a vocês, ha-ma-amim bi et ha-ma-asim asher ani ose ya-ase gam hu u gedolot me ele ya-ase ki el avi anochi oler. Amém, amém, eu digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que faço. Ou seja, quem crê em mim, ou seja, aquele que crê que eu sou o seu mestre, como ele mesmo disse, né? A ninguém chamei de mestre, a não ser o filho do homem, né? A ninguém chamei de rabi. E o que é que ele fala? Que vocês têm que cumprir as mesmas obras que eu faço. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Qual era a obra de Yeshua? Obediência irrestrita à Torá. Assim como Itrô ensinou a Moshe agorinha, dizendo que eram pessoas que deveriam ser incorruptíveis, irrepreensíveis, né? E Yeshua era incorruptível, irrepreensível. Então, devemos seguir o exemplo de Yeshua e fazer as mesmas obras que ele fez. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, como a gente vai fazer obras ainda maiores do que a de Yeshua? Para nós é humanamente impossível. Porém, a função de um verdadeiro líder é esticar a régua, é colocar as metas quase que insuperáveis. Mas se a gente se esforçar, nós vamos conseguir grandes resultados. É a função de um treinador chegar ao limite de cada um dos seus comandados. Do mesmo jeito, é a função de um mestre exigir dos seus discípulos que eles se esforcem e deem o seu máximo para alcançá-los, alcançar o seu mestre e alcançar e até superá-los. É isso que Yeshua está ensinando aqui. No livro de Mateus, olha que coisa interessante, totalmente relacionada a essa porção. Totalmente relacionada a essa porção. Moshe, por exemplo, deixou, né, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e seguiu para o Egito. Ele literalmente, né, deixou para trás porque a sua esposa, em um momento ali, eu creio que foi um momento de ira ali da sua esposa por um acontecido que não era costume do povo de Midian, fazer a circuncisão dos filhos. Quando ela viu que era necessário fazer a circuncisão, ela disse, é para fazer, então mesmo faça. Aí fez, agora também eu vou embora daqui. Aí foi embora. E Moshe abandonou literalmente, né? Deixou a esposa aí, voltar, e ele continuou a sua viagem. Ele deixou a sua esposa e seus filhos para servir ao Eterno, apesar que momentaneamente. E Yeshua vai ensinar exatamente sobre isso. Sobre as pessoas. Pedro vai fazer uma pergunta agora, que é justamente isso, né? E Kefa respondeu: veja, nós deixamos tudo para seguir você, então o que teremos? Assim como Moshe deixou tudo para trás para seguir a ordem do Eterno, deixou mulher, o sogro, seus filhos, sua casa. Os discípulos também estão fazendo a mesma pergunta. E Yeshua responde. E Yeshua lhes disse, sim, eu lhes afirmo que no mundo regenerado, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Aqui, Yeshua, mesmo sendo o cabeça, está constituindo seus discípulos para julgar. E seus discípulos também já têm a sua listinha, né? Pessoas que vão estar com eles para julgar as nações. E os discípulos dele também têm a sua listinha,
que são chefes de 10, outros chefes de 50, outros chefes de 100, outros chefes de 1000. Só os grandes julgamentos chegarão ao grande mestre, nosso mestre Yeshua. Por fim, olha a resposta de Yeshua. Quem estiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Em algumas versões, alguns livros, né, diferentes, por exemplo, o livro de Lucas fala que receberá neste mundo 100 vezes mais, né? Filho, pai, mãe, filho. Eu pergunto a vocês, como você vai receber 100 vezes mais uma mãe, 100 vezes mais um pai, 100 vezes mais um filho, 100 vezes mais casas ou campos neste mundo? Moshe, meus irmãos, saiu sozinho, foi para o Egito e voltou com milhões de pessoas. Voltou com milhares de irmãos, milhares de filhos, segundo o seu ensino, né? Discípulos dele, e ainda conseguiu de volta sua esposa e seus filhos. Moshe não tinha mais só uma casa para habitar, agora ele tinha milhares de casas e até hoje ele tem milhões de casas para habitar, pois na nossa casa ele habita também, através de suas palavras. Assim, Yeshua está ensinando que quando a gente está seguindo ao Eterno, como ele mesmo disse, né? Chegaram para ele e disseram: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão à porta e querem falar contigo. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra do Eterno e colocam em prática. Ou seja, a partir do momento que você está praticando a Torá e outras pessoas também, são pessoas que se tornaram da tua família. Alguns vão ter um sentimento de você como se fosse um filho. Outros vão ter o sentimento de você como se fosse um grande irmão. Outros como se fosse de um melhor amigo. Outros de um sogro, de um genro. Enfim. Outros você vai ter o sentimento para aquela pessoa como se fosse um filho. É isso que Yeshua está dizendo. Você não vai ter só mais uma casa para habitar. Você vai ter a casa de vários irmãos para poder habitar. Num momento de dificuldade, numa angústia, as portas vão se abrir para você. Então, basicamente, meus irmãos, o que a gente encontra nessa porção com Itrô falando para Moshe. Por fim, voltando aí para Shemot, Êxodo, capítulo 18, ainda versículo 22, a norma será que eles decidam as disputas no meio do povo. Para você, deverão ser trazidos apenas os casos mais difíceis, as questões comuns deverão ser decididas por eles mesmos. Desse modo, eles facilitarão o desempenho de suas tarefas e partilharão a carga com você. No caso você proceda desse modo, e Elohim o estará dirigindo para fazê-lo, ele será capaz de suportar e todas essas pessoas alcançarão seu destino em paz. Moshe ouviu o conselho do seu sogro e fez tudo como ele disse. Moshe, um líder do povo de Israel. Moshe com 80 anos de idade. Moshe que escutava a palavra diretamente do Eterno. Escutou o conselho de um sacerdote, que era sacerdote das nações, pagão, mas com muita sabedoria, e deu o conhecimento correto para ele, a sabedoria correta. E eu não tenho nenhuma dúvida que foi o próprio Eterno que dirigiu o coração de Itrô para realizar tudo isso, porque Itrô já tinha a Torá no seu coração. A única coisa que lhe faltava era o restante do conhecimento. Itrô achou o conhecimento do Eterno através do caminho do povo de Israel ter saído do Egito, ter mudado o curso natural da história. Talvez, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que você considera alguém que jamais alcançará o caminho da verdade, ele venha a conhecer o Eterno e venha se arrepender de suas transgressões, de seus pecados, das suas práticas que, às vezes, são pessoas boas, mas que ainda não têm o conhecimento pleno do Eterno,
eles venham a conhecer o Eterno através do teu testemunho, a tua saída do Egito e tua caminhada no deserto. E a gente possa ser essa luz para o nosso próximo. Por fim, o último slide aqui. Opa, aqui. Moshe escolheu homens competentes de todo Israel e fez deles líderes do povo, encarregando de 1.000, de 100, de 50 e 10 pessoas. Normalmente eles decidem as disputas do povo, os casos mais difíceis eram levados a Moshe, mas toda a questão mais simples era decidida por eles. A seguir, Moshe deixou seu sogro partir e ele voltou para sua terra. Como eu disse, muito possível que Itrô ele tenha dito, né? Olha, Moshe, eu não preciso mais, eu já estou idoso, eu vou atrasar vocês, você já tem o Eterno, deu minha participação, vou sair de cena. Itrô, um homem recatado, né? Não queria ser alvo até de idolatria, né? O pessoal dizia, mas esse aí já deu conselho para Moshe, ele tem mais sabedoria que Moshe. Já o comentário ali, disse, não, vou embora, eu vou dar o testemunho do Eterno, como eu me arrependi dos outros deuses e agora eu vou ensinar sobre o único verdadeiro Elohim. Então, meus irmãos, essa foi a nossa porção de hoje. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. E que amanhã, na continuação, né, nós vamos ver os momentos emocionantes das quais todos os anos nós nos alegramos ao ouvir as 10 maravilhosas palavras do Eterno. Vou deixar agora vocês com a Birkat Kohanim, com o meu amigo e meu irmão Garganta de Aço, Yosef Torres. פניו אליה והוא נקע אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno, nosso Mestre. Amém e amém. Shalom, shalom, meus irmãos. Olha quem apareceu aqui. Jujubinha, deixar o pessoal. Pronto. Fica aqui se esfregando na minha perna. Até amanhã, se o Eterno permitir, com o outro professor que vocês amam demais, tenho certeza, viu? Surpresa para quem ainda não, para quem vai assistir, não vou dar spoiler, para que vocês amanhã se alegrem com ele. Shalom, shalom, meus irmãos.